Saúdo a todos e a todas com a paz do Senhor. Amém. Querida igreja, primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela sua bondade e misericórdia, por poder estarmos aqui nesta noite. Hoje aqui eu sou um diácono do pastor Jário, né? Pastor Jário, meu amigo, sua esposa, irmã Mira, sua filha, estão em viagem, né? Fazendo a obra de Deus. Pastor, você não para, né? Eu agradeço a Deus por este momento ímpar. Ele nos solicitou estarmos aqui para cooperar com vocês nesta noite, né? Sei da grande responsabilidade, né? Porque o pastor Jário é um grande homem de Deus, muito preparado, né? Mas nós dependemos da mão do Senhor nesta noite. Eu quero, aproveitando o ensejo, agradecer ao nosso pastor presidente, reverendo José Oswaldo Nunes de Lima, que sem a sua aquiescência aqui não podíamos estar. O pastor Jário é o pastor daqui do campo, da filial. Todavia, nós temos um líder, temos um pastor, não é, que muito nos ama e zeloso pelo ministério em todo o estado de Alagoas. Orei pelo nosso pastor, que faz parte também é um dos membros agora da CGADB, uma grande responsabilidade. Amém? Convido-os para lermos a palavra do Senhor no segundo livro de Samuel. Já fora feita a leitura oficial, a permissão do co-pastor. Qual é o nome do senhor? Esqueci. O pastor irmão Newton. Mas vamos aproveitar o ensejo e lermos alguns textos que vai justamente respaldar a reflexão desta noite. Capítulo 15 do segundo livro de Samuel. Capítulo 15 do segundo livro de Samuel. Capítulo 15 do segundo livro de Samuel. Versículo de número 18. Versículo de número 18. E todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os geteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Por gentileza, versículo 19, todos. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és, e também tornarás a teu lugar. Ontem vieste e te levaria eu hoje conosco a caminhar? Pois força-me a ir aonde quer que puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo com beneficência e fidelidade. 21, todos. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: vive o Senhor, e vive o rei meu senhor, que no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Vamos todos lermos o 22. 1, 2, 3. Então Davi disse a Itai: vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que havia com ele. Quantos podem dizer amém? Amém. Tome o vosso assento. Glória a Deus. Acho que, não sei se seria melhor tirava ele, não era? Pode utilizar o outro. Obrigado. Amada igreja, lendo o capítulo 15, obviamente outros capítulos que se relacionam nesta reflexão, paro para refletir, focar no capítulo 15, e geralmente eu gosto de extrair um tema para refletir,
Desse capítulo seria o seguinte tema: um contexto revelador de caráter. Então nós observamos aqui no capítulo 15 alguns homens de Deus, alguns homens que estavam inseridos nesse contexto, e aqui é revelado justamente o caráter de alguns homens. Nós podemos ver Aitofel, nós podemos ver Uzai, Itaí ou Itai, dentre outros. E eu quero me basear, com a ajuda do Senhor, sobre o personagem Itai ou Itaí. Itai ou Itaí, ele era geteu, era um geteu, e nesse capítulo, a riqueza que há aqui, né, oferece-nos grandes lições, no sentido moral, espiritual, em todos os âmbitos, né, principalmente lições de fidelidade, lições de coragem e lições, sobretudo, de caráter cristão. Vamos nos basear sobre Itai ou Itaí. Itaí, se você ler, ele é um personagem bíblico menos conhecido aqui neste capítulo. Esse personagem, o texto, né, retrata um breve relato sobre ele, e a aparição dele, no entanto, é uma aparição marcante, é uma aparição cheia de significado. Itai aparece aqui no capítulo 15, né? Principalmente, ele aparece num contexto, por isso que eu coloco aqui um contexto revelador de quê? De caráter. Ele aparece justamente nesse contexto, um contexto que justamente ele vem tratar justamente da fuga do rei Davi, né? Proveniente de uma rebelação, uma conspiração de Absalão, o seu filho. Então vejamos no mesmo capítulo, versículo 14, por gentileza, versículo 14, vejamos qual era a situação daquele contexto. Versículo 14. O que é que Davi diz ali? Disse, pois, Davi a todos os seus servos, que estavam, obviamente, com ele em Jerusalém, né? Que foi que ele disse? Levantai-vos e o quê? Fujamos, porque não poderíamos escapar diante de quem? De Absalão. Agora vejamos o versículo de número 16. O 16 diz assim: e saiu o rei. Olha, irmãos, o contexto que retrata aqui. Qual era o contexto que justamente Itai e outros personagens bíblicos estavam inseridos? O texto diz, e saiu quem? O rei. O rei aí é quem? É Davi, né? Ele sai com o quê? Sai o rei com toda a sua casa, o quê? A pé. Chama atenção, um rei a pé, né? Deixou, porém, o rei, vamos citar somente a parte A do versículo 16. Mas ainda o versículo 23 do mesmo capítulo. 23, que diz, e toda a terra, irmãos, veja a gravidade daquele contexto. E toda a terra, é o versículo 23. Toda a terra, o que, igreja? Chorava a grandes vozes. Não era apenas um choro qualquer. Chorava a grandes vozes. Passando todo o povo. Também o rei passou o quê? O ribeiro de Cedron. E passou todo o povo na direção de onde? Do caminho do deserto. Então observe a gravidade daquele contexto. Ainda o versículo 30 do mesmo capítulo 15.
E subiu Davi, olha aí, pela subida de onde? Das oliveiras. Subindo e o que, irmãos? Chorando. Com a cabeça o que? Coberta. E caminhava com os pés descalços. E todo o povo ia com ele, que ia com ele, o que? Cobria cada um a sua cabeça e subiam, o que, igreja? Chorando sem cessar. Há uma lição aqui, moral, espiritual, abrangente para nossas vidas. A Bíblia é extraordinária. Aleluia. Querida igreja, não é nos momentos bons, não é nos momentos em que tudo está bem, glória a Deus. Não é nos momentos de bênçãos, de aplausos, de holofotes, que é revelado o caráter do cristão. Glorificado seja o nome do Senhor. O caráter do cristão, a fidelidade, a lealdade, ela não é revelada de qualquer forma. E aqui esse texto ele é rico, glória a Deus, para trazer para nós, para revelar para nós. O texto nos quer dizer isso, que não é num contexto onde tudo está bem, de aplausos, quando nós estamos sendo aplaudidos, quando nós recebemos uma bênção, não é nesse contexto que o nosso caráter, que o caráter cristão é revelado. O caráter cristão é revelado em momentos difíceis. Num contexto que nós acabamos de quê? De refletir. Num contexto de quê? De choro, não é? Onde o povo estava ali chorando, não é? Profundamente, cabeça coberta, humilhação, fuga. Glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Não sei se você está vivenciando o contexto que você está passando ultimamente. Não quero dizer, não tem que ser igual ao contexto que Davi, que Itai estava passando. Mas quem sabe é um contexto turbulento, um contexto difícil, de decisão. Glória a Deus. Aleluia. Mas é justamente nesse contexto que Deus vai se revelar para nós. Que Deus se revela para o seu povo, e é nesse contexto, Deus se revela por um lado, e por outro lado, é revelado o quê? O caráter do cristão. O caráter do servo do Senhor. Glória a Deus. Então Itai, ele, apesar de aparecer pouco nesse texto, como eu já disse, nós podemos identificar aqui nele, ou em outros personagens, alguns traços fortes, né, da sua personalidade, como também caráter, e desse texto extrair, né, da vida de Itai, extrair lições profundas. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Um dos primeiros traços dos traços de personalidade de Itai, um deles é a lealdade. Itai era leal, glória a Deus. Itai era leal. Então, o capítulo 21, o que é que diz aí? Capítulo 15, versículo 21. Perdão, capítulo 15, versículo 21. 21, o que é que diz? Ao rei diz: vive o Senhor, vive. Que no lugar em que estiver o rei, meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida. Aí certamente estará também o teu servidor. Itai se depara, não é, com um rei nesta situação, de pé,
Que mais? Chorando. Glória a Deus. Fugitivo, abatido, semblante decaído, destronizado, não estava mais no trono. Sim ou não? Glorificado seja o nome do Senhor. É esse o rei que Itai depara-se. Bendito seja o nome do Senhor. Mas ele demonstra o que? A sua fidelidade, ou seja, a sua lealdade. Glória a Deus. Itai, irmãos, é um exemplo máximo de lealdade. Por quê, pastor? Vou falar para você. Olha, Itai, para os irmãos terem uma ideia, ele era filisteu. Não tinha nada a ver com o povo de Deus, tinha? Era um filisteu, ele era de Gate, né? Um estranho. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então daí porque eu digo que ele é um exemplo máximo de lealdade. Um estrangeiro, não é? Filisteu de Gate, obviamente daquela linhagem de quem? De Golias, não é? Que olhava para, se alguém fosse pedir uma nota ali de Itai, diz, o que esse homem está fazendo aqui? Esse homem é imprestável, não é? É um filisteu de Gate, da linhagem de quem? De Golias. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas, meus amados irmãos, Itai surpreende com um caráter de lealdade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ele escolhe, não é? Ele quer ir com o rei. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele responde para o rei, né? O rei ele disse que vive o Senhor e vive o rei, meu Senhor, que é no lugar em que estiver o rei. Mas veja o que é que acontece antes, no versículo de número 20, por favor. Veja o 18, né? 18, por gentileza. Observe a parte B do versículo de número 18. Lá no finalzinho diz o quê? E todos os heteus, 600 homens que vieram de onde? De Gate a pé. Caminhavam diante do rei. Olha, irmãos, ele vem com Itai, vem com quantos homens? 600 homens. Não é? Ele era um comandante, era um líder. Não é? Agora veja o 19. Disse, pois, o rei a Itai, geteu, por que irias tu também conosco? Ele queria ir com quem? Com o rei, com Davi. Mas qual era a situação do rei? Qual era aquele contexto? Você seguiria um rei numa situação como essa? Aleluia. Glória a Deus, um rei de pé, sem trono, abatido, perseguido. Aleluia. Ele quer ir. Aí disse, pois, o rei a Itai, porque ele queria ir o retei. Por quê? Irias tu também conosco. Por quê, Itai? Glória a Deus. O que o faz querer ir conosco? Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí Davi lhe aconselha e diz assim, o que é que ele fala? Volta, Itai, e fica-te com o rei. Que rei é esse que ele está mandando? Com Absalão. Mas o caráter de Davi era extraordinário, não era? Aleluia. Que homem. Por isso que a Bíblia diz, homem segundo o coração de quem? De Deus. Davi não se aproveita daquela situação. Que coisa linda, irmãos. Ele não se aproveita daquela situação. Disse, não, vá comigo, estou aqui desesperado, estou só. Ele disse, não. Que coisa linda. Volta e fica-te com o rei, porque estranho o quê? Estranho és e também te tornarás a teu lugar. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro de Deus que vive e reina para todo sempre. Agora voltemos para a resposta de Itai. Glória a Deus. A sequência, por gentileza, é o 21. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse, aleluia, vive o Senhor,
E vive quem? O Rei. Aleluia. Meu Senhor. Glória a Deus. Que no lugar em que estiver quem? O Rei. Meu Senhor. Seja para quê? Para a morte. Seja para a vida. Aí certamente estará também o teu servidor. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, que vive e reina de eternidade a eternidade. Um estranho, não é? Um estranho. Aleluia. Irmãos, e lamentavelmente, enquanto isso, muitos que viviam ali nas proximidades do trono real, viviam ali até se banqueteando da mesa do rei. No momento da crise, o que foi que aconteceu? Foram embora e deixaram o quê? Davi sozinho. Aleluia. Mas aparece Itai, alguém estrangeiro, aparece naquele momento de crise e ele coloca-se como um ser humano de um caráter extraordinário, de lealdade ao rei Davi. Quantos podem exaltar o nome do Senhor? Aleluia. Então, irmãos, a lealdade verdadeira não depende da origem ou do tempo de convivência. Grave bem isso. A lealdade verdadeira, ser leal verdadeiramente, não depende de quem? Da origem. No caso de Itai, ele era o quê? Geteu, de Gate, um filisteu. Então a verdadeira lealdade não depende de quem? Da origem. Ou do tempo de quê? De convivência. Irmão, lamentavelmente, muitos têm tempo de convivência, mas não expressam um caráter de lealdade como Itai se revelou. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Não é o tempo, não é? Outra coisa, a verdadeira lealdade se revela nas crises. Aleluia. Quando tudo está bom é fácil, é ou não é? Tudo está bom. Você está ao lado de alguém que possa lhe dar um conforto, lhe dar estabilidade. Glória a Deus. Eu quero ver lealdade é quando chegar o quê? A crise. Glória a Deus. Eu diria, irmãos, que quem sobreviveu, não é? Aquele processo de pandemia é vitorioso. Vocês que estão aqui, não é? E muitos de nós, quantos não foram embora? Não é? Lamentavelmente. Ainda hoje choramos, lamentamos, não é? Mas nós somos sobreviventes de quê? De uma pandemia. E aquela pandemia, muitos não voltaram mais para a igreja, sim ou não? Não voltaram mais. Esqueceram Jesus. Quando veio a crise, abandonaram o rei. Aleluia, o rei Jesus. Não voltaram mais. Mas a verdadeira lealdade, ela se revela não nos momentos de abundância, mas ela se revela nos momentos de quê? De crise. Aleluia. Então, se você está passando pelo momento de crise, dê glória a Deus, porque é na crise que Deus quer revelar algo para a sua vida. É na crise que Deus está lapidando a tua vida. É na crise que Deus tem coisa grande para se revelar para a tua vida. Essa crise não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Aleluia. A crise dói, né, irmão? Às vezes a crise traz desespero, tristeza, traz dor. Glória a Jesus. Aleluia. Então a verdadeira lealdade, ela se revela onde? Nas crises, né? Nos contextos de crise, né? Não nos momentos o quê? Fáceis, de facilidade. Aleluia. Aí se revela quem na verdade é o quê? É leal. Outra coisa, lealdade firme. Uma coisa
ser leal, mas uma lealdade firme. A lealdade firme significa dizer seguir a verdade, mesmo sem recompensa. Lealdade firme é isso, foi o caso dele no versículo 21. Obrigado, querido, está ali, ótima. Veja, no momento justamente de crise, não é? De um rei que estava chorando, povo chorando, cabeça coberta, humilhação, glória a Deus para sempre. Mas Itai, até Davi lhe aconselha a voltar. Volta, Itai, você chegou agora há pouco, não é? Porque você quer ir comigo, volta, aleluia. Ele disse, vive quem? Vive o Senhor. Irmãos, o Senhor está aqui nesta noite. O Senhor está aqui falando com você nesta noite. Sabe por quê? Porque Ele é vivo. Itai disse, vive o Senhor. Você está de pé porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer em que? No amanhã. Aleluia, vive o Senhor e vive o que? O Rei. Olha que coisa linda. Irmãos, a bênção de Deus, porque a autoridade estava sobre a vida de quem? De Davi. Deus está acima de todas as coisas, mas Ele deu autoridade o que? Real a quem? A Davi. Então, interessante que um filisteu, ele sabe identificar, não é? Essas verdades, esses princípios abençoadores. Ele diz assim, vive primeiramente quem? O Senhor. Olha a dimensão dele, que está em cima. Quando você entende aquele que está em cima, no controle de todas as coisas, Ele está no trono. Aí Itai era abençoado por este motivo, que ele entende que tem alguém em cima, e ele diz, vive o Senhor. É Ele que é digno de glória, que é digno de louvor, de exaltação. Ele está no trono, a sua glória Ele não dá a ninguém, Ele está no controle de tudo. Aí ele diz, Davi, eu não vou voltar não, Davi. Vive o Senhor. Mas ele diz também o quê? Vive quem? O Rei. A igreja que sabe entender o que é um líder, não é? Que a bênção de Deus estava, inclusive o rei, ele tinha poder de quê? De dar vida, e tinha poder de quê? De tirar a vida. Se você for olhar o nosso rei eterno, a Bíblia diz que ele fere, e ele o quê? Ele sara. Ele mata, e ele o quê? E ele faz viver. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor, que vive e reina de eternidade, o teu Deus. Aleluia. Ele disse, olha, meu Senhor, seja para a morte, não importa se eu morra, aleluia. Seja para quê? Para a vida, aleluia. Aí certamente estará também o que? O teu servidor. Então, lealdade firme significa seguir a verdade, mesmo sem o quê? Recompensa. Ah, eu vou lhe seguir. Olha, me siga porque eu vou lhe recompensar. Aí você vai em busca de quem? Da recompensa. Isso aí não exprime lealdade. Aleluia. Davi não promete nada e tal. É o contrário. Ele se dispõe aí. Revela um caráter de lealdade. Que coisa linda, irmão. Por que é que nós estamos aqui nesta noite? Porque nós amamos esse rei chamado quem? Jesus. Quantos aqui talvez chegaram aqui por misericórdia de Deus? Passando por momentos difíceis, família, relacionamento, quem sabe, os filhos passando dificuldade, improvação, mas você é leal.
Você está aqui porque você é leal, você está seguindo a Jesus. Aleluia. Não apenas pela recompensa, mas você é leal porque você o ama. E a Bíblia diz que foi Ele, não nós. Foi Ele que nos fez o que? Ovelha de quem? Do seu pasto. Foi Ele quem te chamou. Aleluia. E Ele tem um compromisso com você, porque foi Ele quem te chamou. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, um outro traço de caráter, e a Bíblia evidencia isso. Ele era Itai, era corajoso. Diga comigo, corajoso. Glória a Deus. Mas vamos ler Provérbios, voltando à lealdade. Provérbios 3, por gentileza. Que coisa boa, irmãos. Temos aí uma pessoa preparada, né? Provérbios capítulo 3, versículo 3 e 4. Ainda sobre lealdade, um texto para a nossa reflexão. O que é que diz ali o versículo 3? Sobre lealdade. Não te desamparem o quê? A benignidade, lealdade. E o quê? E a fidelidade. Não te desamparem. Atas ao teu pescoço. Escreve-as onde? Na tábua de quê? Do teu coração. Olha que coisa linda. Colocar a fidelidade, né? Atá-la ao pescoço como uma joia, um colar preciosíssimo. Aleluia. Atado em seu pescoço. Escreve-as. Ele está falando da benignidade, da lealdade, da fidelidade. Escreve-as aonde? Na tábua de quê? Do teu coração. Quem vai arrancar? Não é fácil arrancar, é? Quando está inserida, inscrita onde? Na tábua de onde? Do coração. Que coisa gloriosa. Aleluia. E vamos para o segundo traço de personalidade de Itai. Corajoso. Por favor. Corajoso. Nós lemos o 4, foi? Perdão. Volta, por favor, querido, desculpe. E a sequência diz o 4 do capítulo 3 de Provérbios. O que é que diz? E acharás o quê? Graça e bom entendimento aos olhos de quem? De Deus e aos olhos de quem? Dos homens. Que coisa gloriosa. Vamos para o traço corajoso. Itai era o quê? Corajoso. Amém? Corajoso. O capítulo 15, o 21, então estamos tomando como base, né? Veja a coragem daquele homem, apesar de ser um estrangeiro, pouco tempo chegando ali, né? Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: vive o Senhor, e vive o rei, amém? Aleluia, vive o Senhor, vive o rei, meu Senhor, que no lugar em que estiver o rei, né? Meu Senhor, seja para quê? Para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servo. Coragem, amém? Traço, caráter, coragem, não é para qualquer um. Já coragem aí é uma coragem diferente, diferenciada, irmão, sim ou não? Diferenciado, aleluia, glória a Deus. Josué capítulo 1, versículo 9, como referência. Josué 1 e 9. Não te mandei eu? Quem estava falando aí? Deus. Quem estava falando aí? Era o homem? Era Deus. Não te mandei eu? Coisa gloriosa. Esforça-te. E tem o quê? Bom ânimo. Não pasme. Nem te espantes. Aleluia. Porque o Senhor teu Deus é com quem? Contigo. Diga comigo, Ele é comigo. Aleluia. Às vezes a gente pensa que Ele não é, né?
Às vezes pensamos que Ele está tão distante. Aleluia! Mas Ele diz: eu sou contigo. Varão valoroso. Deus disse para quem? Para Gideão também, num contexto de crise. Aleluia! Os inimigos, né, tomando tudo, invadindo, e ele lá malhando trigo onde? No lagar. Aí o Senhor aparece, Gideão, varão o quê? Valoroso, em outras palavras, corajoso. Todo mundo fugiu, mas você não foge. Você está aí tentando o quê? Conservar ainda um pouco de quê? De trigo que tenha. Querida igreja, guarda. Ainda que você diga: minha fé é pequena, eu tenho um pouco. Aleluia, o Senhor diz: é desse pouco que eu vou fazer muito. É deste pouco que eu faço muito. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia, glória a Deus para sempre. Bendito o Cordeiro de Deus que vive e reina por toda a eternidade. Glória a Deus. Irmãos, interessante que a coragem daquele homem de Itai, ele decide o quê? Acompanhar a Davi, mesmo sabendo do risco de quê? De guerra, o risco de quê? De morte. Ele podia morrer. Podia ou não podia? Absalão, você está fazendo o quê? Está do lado de Davi? Você vai morrer agora. Irmãos, que coragem, leal, corajoso. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Esse tipo de traços de personalidade se revela justamente nos momentos de quê? De crise, nos momentos de quê? Difíceis. A mostrar quem somos. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Sua coragem não era apenas física, preste bem atenção. A coragem de Itai não era apenas física, mas a coragem de Itai também era uma coragem moral, no viés de moralidade. Ele queria seguir a Davi por uma questão não apenas de coragem física, mas o quê? Moral. Ele escolhe o lado certo, né? Em um momento de quê? De tensão política. Estava ali o reino, né, em risco, em perigo. Glorificado seja o nome do Senhor. Daí porque Deus nos escolhe, Deus nos levanta, salva a nossa alma, e cada um de nós é um soldado. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, né? Como conta-se a história, né, aquele soldado que foi encontrado, né, daquela cidade que foi destruída, né, por uma avalanche, né, com um vulcão, né, um vulcão, e ali foi encontrado aquele soldado ali intacto, com uma sua lança na mão, ali em Pompeia, né, quando foi aquela avalanche sai destruindo, e ele foi encontrado na sua posição de quê? De soldado. Quantos não correram, mas ele estava ali. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Ele estava ali firme. A vitória é para quem tem coragem. A vitória é para quem é leal. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a bênção está bem pertinho e alguém volta, alguém desiste, mas não desista não. O Senhor está dizendo para você: seja leal, seja corajoso. Louvado seja o nome do Senhor, porque ainda há um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Quantos podem exaltar e glorificar o nome do Senhor? Às vezes a bênção está bem pertinho e alguém quer desistir. Não desista não. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Pessoas corajosas é raridade, né? E principalmente no mundo que estamos vivendo, pessoas corajosas. Irmãos, pessoas corajosas, elas não fogem
quando as coisas apertam. Diga comigo, pessoas corajosas não fogem quando as coisas apertam. Muitos abandonaram quem? O rei. Mas Itai disse, não, eu vou com o Senhor. Seja para a morte, seja para a vida. Onde o rei estiver, eu vou estar ao lado do rei. Vou estar com o rei. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, que vive e reina de eternidade a eternidade. Então pessoas corajosas não fogem quando as coisas apertam. Aí é que se revela quem na verdade é o quê? É leal. Quem na verdade é o quê? É corajoso. É na hora de quê? Do aperto. Tudo tá bom? É fácil ou não é? É fácil. Agora vamos ver o aperto. O aperto vem para provar o nosso caráter. Não tem para onde correr, não. Quando Deus não prova de um jeito, prova de outro. Mas o aperto vem. A dimensão da provação pode vir em vários ângulos, em várias dimensões. Mas que Deus prova. O aperto vem. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Para revelar o nosso o quê? O nosso caráter. A nossa lealdade. Não é? Louvado seja o nome do Senhor. Então pessoas corajosas, elas não fogem quando as coisas o quê? Apertam. Elas permanecem o quê? Firmes em seus valores. Elas permanecem o quê? Firmes em seus valores. Eu não corro. Eu não vou mudar. Porque eu tenho o quê? Valores. Valores morais. Valores espirituais. Que não podemos abrir mão. Quantos podem dizer amém? Foi Urias, né, que ficou dormindo lá na porta. Foi Urias? Ficou dormindo lá no porta do palácio? O que acontece com Urias? O rei manda chamar Davi. Manda chamar. Aqui é uma outra aplicação. E manda preparar um banquete para Davi. Não quero ir para a linha da infidelidade, da fraqueza do homem, mas para a fidelidade, a lealdade de quem? De Urias. Davi manda preparar um banquete. Diz, olha, Urias, está tudo preparado. Vá lá, desfrute, você chegou da guerra agora, desfrute com a sua esposa. Não é? Mandou preparar o melhor que podia. Ele disse, não posso. Vou ficar aqui, na porta do rei. Como é que eu vou tomar vinho? Comer da melhor uva, comer melhor das melhores romãs, né? Provar, comer das melhores maçãs. Enquanto isso, Israel está em guerra. Aleluia. Não posso, rei. Mas Urias, vá lá, mandei preparar para você. Não posso. Ficou lá na porta real. Ele disse, eu não posso me banquetear enquanto Israel, o meu povo, o meu sangue está em guerra, está ali correndo risco de guerra. O povo de Deus está em luta e em guerra, e eu não posso me banquetear enquanto Israel está em guerra. Isso aqui é o que, meus irmãos? Lealdade. Um homem de coragem. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Veja que caráter. Ficou ali assentado. Dormiu aonde? Ali na porta. Rapaz, né? Aí aparece alguém. Deixa de bobagem, rapaz. Tu vai morrer por causa desta igreja, né? Tu vai morrer por causa do teu pastor. Aleluia. Só vai se saber esta realidade quando o Senhor nos revelar na outra vida.
Aleluia. Mas a Bíblia diz, o apóstolo disse que quem tem a mente de Cristo entende tudo. E Deus quer te revelar nesta noite na tua mente uma revelação do Espírito de Deus para você entender as grandezas de Deus para a sua vida. Princípios de valores, valores morais, valores espirituais que não podem ser deixados de lado. Urias, vai para casa, rapaz. Lá tem vinho, lá tem maçã, lá tem coisas. Deixa de ser bobo, Urias. Deixa de bobagem, rapaz. Esse negócio do exército de Israel lutando. Aleluia. O Senhor está aqui nesta noite e se revela para a sua igreja. Quem tem um caráter de lealdade não descansa, não troca os seus princípios, porque há um poder maior dentro de nós, há uma força extraordinária, custa o que custar. Ele disse: olha, rei, seja para a morte, seja para a vida, eu não largo mão, eu vou com o Senhor, eu vou com você. Quantos podem dizer amém? Não largue mão do seu Deus, não largue mão do seu Cristo. A vitória é nossa pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Nós estamos vivendo uma época, a igreja do Senhor, de muitas ofertas. Aleluia! Mas os itais vão permanecer fiéis. Tem oferta de todo lado, se prepare, viu? Se prepare. Glória a Deus. As ofertas vão continuar. E cada dia ofertas. Aleluia. Ofertas maiores. Porque Ele sabe a fraqueza, a porta frágil de cada um de nós. Ele bate justamente na porta frágil. Aleluia. Só abra a brecha só num caso daquele de Moisés, que disse: deixa eu te ver. Ele disse: eu vou, fica ali na brecha da penha. Aleluia. Aleluia. Tu não pode ver o meu rosto, mas eu vou te permitir. Eu vou passar. Fica na brecha, não saia da brecha, porque por esses dias Ele vai te revelar, Ele vai se revelar para você. Você tem pedido uma resposta a Ele. Fique na brecha, pois Ele vai se revelar. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é grande e Ele ainda fala na terra, ainda fala no meio do seu povo. Aleluia. Você quer demais, Moisés? Você quer ver a minha face? Não pode ver a minha face. Quem vê a minha face morre. Mas você terá o direito, pelo menos, pela brecha. Aleluia. 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 Eu estou errado no relógio. Meus irmãos, eu não tenho culpa não, viu? Tem um relógio ali, tem 2 tipos de hora aqui. Se eu pecar, vocês vão me perdoar. Eu estava me guiando por aquele. O certo é qual? Aquele está dizendo: pare. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Volte para casa debaixo de vitória. Saia daqui pisando firme, de cabeça levantada, porque do teu futuro cuido eu, diz o Senhor. Porque tanta ansiedade para
preocupação com os filhos, com o marido. Ele cuida do teu esposo, Ele cuida da tua esposa, Ele cuida dos teus filhos. Ele está no controle de tudo. O trono é dele e ninguém pode tirar Ele de lá. Ele é Senhor, é soberano, é o Rei da glória, é o Todo-Poderoso. Aleluia! Aleluia! Que Deus nos ajude. Irmãos, que Deus recompense. Quero aproveitar e agradecer esta igreja, que certamente muitos aqui, pastor Jairo deve ter pedido as orações por mim, né, irmão? Verdade, né? Irmão, sabe que eu passei por um processo, né? Fui uma cirurgia do CA. É um milagre a minha vida, não. Você olha para mim assim e diz, é um milagre. Ali está um grande milagre. Que Deus abençoe nosso pastor Jário, irmã Miriam, sua filha Mical. Que o Senhor conceda um regresso de muitas bênçãos e vitória. E ore por nós ali em Junqueiro, para que o Senhor continue nos guardando e nos dando vitória em nome de Jesus. Agradeço ao pastor, transmita para ele o meu agradecimento, a confiabilidade de ceder o púlpito, não é? Para estar aqui refletindo com esta igreja abençoada. A paz do Senhor, que Deus o abençoe em Cristo Jesus.